O Outro Lado da Notícia, com Heitor de Paula. Senhores ouvintes, boa noite. Antes de entrar nos assuntos do programa de hoje, eu quero fazer uma reparação, pedindo desculpas por 2 erros que eu cometi no último programa, do dia 3. O primeiro não é muito importante, foi apenas um erro de data que em 77 eu estive em Buenos Aires, fazia menos de um ano do regime de Videla e não como eu disse. Mas o segundo é um erro mais importante. Quem se refere ao quando eu comentava sobre o apoio do Partido Católico de Centro, Zentrumpartei, a Hitler, eu cometi um engano. Eu troquei 2 pessoas e 2 partidos. Em primeiro lugar, antes de Hitler, o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha foi Heinrich Brüning, do Partido de Centro, que ficou 2 anos. Depois foi von Papen. O meu erro foi que, na realidade, o Partido de Centro participou do governo de Hitler com von Papen, que participou inclusive como vice-chanceler, e não foi ele que se apresentou como arrependido. Franz von Papen chegou até ao julgamento de Nuremberg. Ficou até o fim. Quem se arrependeu de ter dado apoio foi do Partido Nacionalista Alemão, Deutsche Nationale Volkspartei, que foi o que se arrependeu e que disse que tinha sido a maior burrice que ele tinha cometido na sua história, que foi Hugenberg e não Brüning. Feitas as correções, e antes também de entrar, vamos dizer, no assunto principal, quero lembrar que segue a velha onda comunista macabra, agora com Juscelino Kubitschek. Ora, na Comissão da Verdade foi estabelecido e foi assinado por 7 vereadores que Juscelino tinha sido realmente assassinado, quando na verdade o perito de então, alegando que isso seria um absurdo, processou o vereador, o presidente da Comissão da Verdade em São Paulo, alegando que ele tinha feito a perícia seguindo os moldes da Polícia Rodoviária da Califórnia, que são reconhecidamente os mais acurados de todo o mundo, são seguidos por todo o mundo. Na época, principalmente, hoje talvez já hajam outros, mas na época eram o padrão, vamos dizer, de como se faria uma perícia num acidente de estrada. Ficou claro que o carro de Juscelino, que era um Opala dourado, foi fechado por um ônibus, e existem marcas douradas no ônibus e existem marcas prateadas do ônibus no carro. Desgovernado, foi para outra pista e chocou-se de frente com uma carreta que vinha, 52 toneladas, que vinha
a 90 km por hora. Vamos ver o que vai dar nisso. Mas como a comunária adora um morto, não sei onde é que isso vai parar. Agora, notem bem, quando morre o presidente de um país livre, o que é que acontece? Notifica-se imediatamente a imprensa, providencia-se a posse do vice ou eventualmente daquele que exerceu o cargo destinado a isso, a substituir o presidente, imposta-se e faça, obviamente, as exéquias fúnebres e tudo corre assim. As pessoas morrem, não há como não morrerem. Somos todos mortais. Agora, nos regimes comunistas, não sei se vocês já perceberam que nunca o morto morreu. Eu me lembro a morte de Stalin, eu não me lembro, eu li. Foi antes de eu era criança. A morte de Stalin foi escondida durante dias. Depois, o único que saiu, vamos dizer, vivo e recolheu-se à aposentadoria foi Nikita Khrushchev. Todos os demais, quando morriam, não morriam. Ficavam governando em nome dele, como foi o que aconteceu com Chernenka. E até que não dá mais, né? Então tem que dizer, olha, infelizmente o camarada Chernenka ou o camarada Brezhnev morreu. Mas há uma atração muito grande, como eu comentei no outro programa, de todos esses regimes totalitários pela morte, e é uma preocupação macabra, como eu falei, mas que se explica pelo fato de que eles produzem centenas, milhares, milhões de cadáveres realmente. Agora eu vou passar para um outro assunto. O que é realmente a Palestina? Pois é. No último Natal, o presidente da chamada Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, chamou Jesus de um mensageiro palestino. A American Studies Association aceitou essa besteira porque está mais interessada em denegrir de qualquer maneira o Estado de Israel. Então se fez várias pessoas juntaram os seus conhecimentos históricos e Clifford May, do Accuracy in Media, publicou no National Review do dia 2 de janeiro agora, de 2014, um comunicado que reúne toda essa história do que realmente significa a Palestina e por que se chama Palestina. Vamos ver então o que diz aqui, além de algumas contribuições que eu vou dar de outras fontes e até mesmo opiniões pessoais. Então, basicamente, é o artigo Jesus of Palestine, uma pergunta, Jesus da Palestina, diz uma frase importante. Cliff May, que quer dizer, como a guerra é importante demais para ser deixada apenas para os generais, o scholarship é mais importante para deixar apenas nas mãos dos professores que pertencem a estas associações, como a American Studies Association. Vamos então ver
história como ela ocorreu. No ano de 130 depois de Cristo, quase um século após a crucificação de Jesus, houve uma rebelião judaica contra o imperialismo romano. Foi mal sucedida. Uma biografia escrita por Simon Sebag Montefiore mostra que centenas de milhares de judeus foram mortos em batalha contra as forças romanas. E outros milhares de judeus foram escravizados. De tal forma que no mercado de escravos de Hebron, um judeu valia menos do que um burro, do que um cavalo, ou de que qualquer outro animal. O imperador Adriano, o imperador romano, não estava satisfeito e determinou então tirar a Judéia do mapa, deliberadamente renomeando aquela geografia, aquele território geográfico de Palestina, em Palestina. E essa nomeação foi exatamente uma ofensa aos judeus, porque ela vem de filistinos, que são inimigos ancestrais dos judeus. E quem eram esses filistinos? Eram um povo do mar, originado no mar Egeu, e que foi para a costa leste do Mediterrâneo, costa oriental do Mediterrâneo, aonde conquistaram a costa de Canaã. Em outras palavras, Jesus nasceu um século, vejam bem, um século antes da região ser renomeada Palestina, ainda era Judéia. Isso fala Cliff Kincaid. Em outras palavras, significaria chamar um antecessor, habitante anterior da Inglaterra, de inglês, quando na verdade não eram bretões. Não foi apenas a partir do 7º século que guerreiros da Península Arábica, vejam bem, século VII, significa a fundação do islamismo, que foi em 622, a considerada data básica, que é a da Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Então, não foi antes do século VII que guerreiros da Península Arábica, já aderidos à religião do Islã, conquistaram a Palestina, a antiga Judéia e muitas outras terras. Conquistaram todo o Oriente Médio, o norte da África, etc. Chegaram até a Europa, mas isso não entra no nosso assunto agora. Criaram um império tão grande quanto tinha sido o Império Romano. Através dos séculos que se seguiram, vários conquistadores islâmicos tomaram conta da Palestina. Os Umáidas, os Abássidas, os Fatímidas, os Cruzados também e os Mamelucos. O território nunca se tornou um país independente.
nunca também se tornou uma província separada das centenas do Império Otomano, que acabou com o colapso do Império do Califado após a Primeira Guerra Mundial. Em 1922, a Liga das Nações confirmou um mandato para a Palestina, autorizando a Inglaterra a tomar conta dos territórios, que mais tarde seria chamado de Jordânia, Israel, Gaza e a West Bank. Me falta agora a tradução. Os territórios a oeste, do Rio Jordão, a Cisjordânia. Portanto, por vários anos depois disso, o termo palestino foi mais frequentemente usado para se referir aos judeus da região, mais do que aos árabes. Por exemplo, o jornal Palestine Post, fundado em 1932 por um editor judeu da Telegraphic Agency, esse jornal é o que hoje, a partir de 1950, portanto, 28 anos depois, tornou-se conhecido como o atual ainda Jerusalem Post. Músicos judeus organizaram a Orquestra Sinfônica da Palestina em 1936. Seu nome mudou posteriormente para a Orquestra Filarmônica de Israel, 12 anos depois da fundação, portanto em 1948, quando já Israel tornou-se independente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regimento palestino do exército inglês tinha tanto judeus quanto árabes. Existiam batalhões de árabes e batalhões de judeus, mais de judeus do que de árabes. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 181, que se refere à fundação de um Estado judeu e um Estado árabe. E tinha-se a intenção de que esse Estado se tornassem relações amistosas entre os dois povos palestinos. Esta é a decisão da ONU, a Resolução 181 de 1947. Portanto, note-se que aqui não havia distinção entre os dois povos palestinos, que significava o quê? Que eram os dois povos que habitavam uma região que se denominava Palestina. Não que existam árabes palestinos, mas judeus também. Apenas em 1960, com o aparecimento de Yasser Arafat e a Organização para a Liberação da Palestina, OLP, o termo palestino tornou-se excluiu os judeus e tornou-se exclusivamente árabe. Muitos do que empregavam o termo também excluíram os árabes palestinos que têm cidadania israelense e que formam aproximadamente 20% da atual população do Estado de Israel. São árabes com plenos direitos, inclusive, de serem eleitos para o parlamento, Knesset, de apresentarem petições e eventualmente até poderá um dia ter um primeiro-ministro de Israel de origem árabe, quem sabe? Agora, por comparação, o que aconteceria, ou o que vem acontecendo, com as minorias judaicas no Estado
desejado por Abbas. Qual é a quantidade de judeus que permanecem do lado do que hoje eles chamam Palestina? 0%. Judeus não são tolerados. O presidente da Autoridade Palestina deixou isso muito claro. Hamas, note bem, para quem não sabe, a Autoridade Palestina tem a autoridade sobre a Cisjordânia. Já em Gaza, que está separado da Cisjordânia por território israelense, é o Hamas que toma conta. E o Hamas, em relação aos judeus de Israel, tem uma posição que só pode ser chamada de genocida. A American Studies, ou American Studies Association, endossa essa situação. Endossa completamente, ou concordando, ou ao menos não discordando. Também não se importam um mínimo com o fato de que a população cristã da Cisjordânia e de Gaza foi totalmente eliminada e com isso continua havendo uma tremenda perseguição a todos os cristãos da época, da região. Tanto que a população cristã diminuiu exponencialmente. Dentro em breve também não haverá mais cristãos daquele lado. Os cristãos, na verdade, estão sendo perseguidos em todo o mundo muçulmano. No entanto, os cristãos a comunidade cristã de Israel continua a crescer e se tornar cada vez mais forte. É neste contexto que Abbas vem negociando com Israel, fazendo isso, aparentemente, apenas porque o presidente Obama e o secretário de Estado John Kerry insistem em trocar benefícios tangíveis, isso é, a libertação de terroristas aprisionados em Israel, terroristas mesmo, assassinos, que atiram bombas, que jogam foguetes, só não tem aqueles que são suicidas, que morreram junto, mas tem muitos que tentaram, não conseguiram, estão presos. Outros são os organizadores desta pleiade de suicidas. Esse é que estão exigindo Obama e Kerry que Israel liberte. Ora, Abbas não pode esperar nada sério desse pedido. Não pode esperar nada sério de que haja realmente intenção americana de fazer a paz com Israel, de haver paz entre Israel e palestinos árabes. Ele sabe que o Irã em breve terá armas nucleares, porque o Obama não quer absolutamente manter as sanções, acha que, vamos conversar, enquanto eles vão conversando, os ayatolás vão se enchendo de bombas atômicas. Obama entende que as sanções, se forem levantadas as sanções, o Irã pode novamente vender o seu petróleo a preços de mercado mundial. A economia
crescerá muito e os líderes do Irã usarão essas novas armas para estabelecer uma hegemonia sobre a região. Eles, os iranianos, não tolerarão os próprios líderes islâmicos que recentemente estenderam a mão a Israel, como é o caso da monarquia saudita. Eles, no entanto, encontram um terreno comum com um líder palestino que tenta apagar Israel do mapa e da história. Isso seria consistente com um objetivo mais ambicioso, bem mais ambicioso: seguir o exemplo do imperador Adriano e destruir totalmente, apagar totalmente Israel do mapa, como ele fez. E novamente, então, como Adriano fez, renomear toda a região de Palestina, porém só admitindo árabes. Antes de passar para a segunda parte, que vai ser uma continuação mais ou menos desta, um comentário se faz necessário. Aonde que aqui no Brasil se ouve essas notícias? Em lugar nenhum. Não se ouve na televisão, não se ouve no rádio, não se ouve, não se lê nos jornais, só eventualmente em alguns sites e blogs da internet, a qual nem todos têm acesso, e que não têm, embora sejam muito mais verazes, não têm vamos dizer, não são tão acreditáveis quanto os jornais chapa branca, vamos dizer assim. As pessoas veem com certo suspeita o que é escrito na internet e aceitam como patinhos prontos para serem caçados aquilo que sai nos jornais. Então, vocês podem ter certeza que vão ouvir Dorit Harazin, que sai publicada semanalmente, é uma jornalista do New York Times, que o Globo traduz e replica. Ou Paul Krugman, enfim, todas essas pessoas que são mentirosas, mas que são muito mais críveis do que o que nós colocamos na internet. Eu fico por aqui, façamos um intervalo e posteriormente eu volto continuando esse assunto. Estamos apresentando o outro lado da notícia. Para quem gosta de história do Brasil e das grandes personalidades formadores do país, já está aberta a inscrição para o curso José Bonifácio, o Pai do Brasil, pelo professor Rafael Nogueira. O curso é oferecido pelo CEDET Online. Ao todo tem 4 aulas de 2 horas e já podem ser assistidos ao vivo. As aulas já começaram e vão até o dia 4 de novembro, mas quem fizer a inscrição vai ter acesso a todo o curso. O valor é de R$ 140. Quem se interessar é só acessar www.cedetonline.com.br. Tratamento de choque, com Paulo Eduardo Martins.
Acesse vídeos, notícias, artigos de opinião e a toda a programação no site www.radiovox.org. Voltamos a apresentar o outro lado da notícia. Antes de retomar o assunto em pauta, que continuará o mesmo, com um sabor diferente. Mas antes disso, eu queria dizer, em primeiro lugar, que o que eu falei há uns programas atrás, nem sei se foi no último, a respeito da belíssima compra do Brasil dos Gripen suecos, e na ocasião eu disse que o Brasil estava comprando um sonho, porque esses aviões, o NG, New Generation, ainda sequer existem. Não há nenhum protótipo, porque nem se começou a trabalhar neles, apenas o projeto está em andamento. Eu disse isso e disse que não saberia bem quando o Brasil iria receber. Pois bem, a revista Janes, a maior especialista em armas e forças armadas do mundo, nos mostrou, num artigo da semana passada, que os Gripen começarão a ser entregues em 2018. Portanto, daqui a 4 anos e alguma coisa, porque nós estamos ainda no início de 14, sabe-se lá se não vai ser no final de 18, e que o total será completado em 2023. Eu tinha razão. O Brasil comprou um sonho. Um sonho, e preferiu o sonho à realidade. Tá certo que o Rafale francês seja muito caro, mas o F-18, que é o melhor dos 3 que estavam em disputa, sem a menor dúvida, já havia para pronta entrega. Alguns poderiam vir imediatamente de segunda mão e sendo repostos na medida em que fossem completando o número que o Brasil solicitou. Então, por que será que o Brasil fez esta escolha? Ora, várias razões. Sem querer falar na possibilidade de algum tipo de corrupção, envolvimento de propinas, etc., porque não sei de nada, mas aqui no Brasil isso seria bastante comum. Existe aquilo que se chama anti-americanismo, que não é apenas do PT, é da própria Força Aérea Brasileira. Os oficiais da Força Aérea Brasileira são os mais anti-americanos, não sei se só do Brasil ou da América Latina inteira. Eles têm horror dos Estados Unidos. A meu ver, inveja. Mas pode ser que sejam outras razões. Isso levou, então, ao Brasil a esse protesto imbecil na Assembleia Geral da ONU, que a Dilma fez, e secundada pela Merkel, 2 mulheres suspeitas por suas ligações no passado. E também isso serviu como desculpa para dizer, não, o Brasil está meio assim com os Estados Unidos, não sei o que e tal, então nós não vamos comprar de lá, vamos comprar os suecos. Segundo comentário que eu quero fazer,
Assim, antes de terminar, quero dizer, não há, portanto, como negar que a National Security Agency tem total e absoluta razão em fazer as escutas dos telefones da Merkel e da Dilma e de muitos outros mais, certamente da América Latina, de quase todos.